E a gente ainda tem muita conversa legal aqui. A começar por esse cara que está aqui do meu lado, acabou de sair do palco da Interior Lifestyle, Jay Bogo, designer. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu e realmente tá um feiraço, hein? Os corredores, pra ser os últimos momentos, tá lotado. Bacana demais. Geralmente, né, o último dia de feira sempre é mais vazio, mas aqui o pessoal tá animado ainda. Hoje não tem jogo do Brasil, né? Não tem jogo do Brasil, mas tem bateria de escola de samba aqui fora. Sério? Depois das 7 é festa. É mesmo? Pode ficar aqui. Vou sair daqui pra ver. Exatamente. Jay Bogo, bom, vamos lá, né? Para o público da Eletrolar, a Eletrolar é uma feira que começou ali com eletrodoméstico, eletroeletrônicos. A gente está ampliando aí agora também para o Interior Lifestyle. Você é bastante conhecido nesse universo de design, né? Da turma do Interior Lifestyle, eu, Jay Bogo, né? Agora, quando a gente fala de Eletrolar Show, talvez as pessoas não tenham muito um conhecimento de quem é você. Então conta para o pessoal aí, porque design está aqui desse lado de cá também, quando a gente fala de um telefone, quando a gente fala de uma panela, quando a gente fala de um, eletrodoméstico qualquer, o eletrodoméstico de cozinha, principalmente agora que a cozinha está integrada da sala de estar. Quer dizer, isso é moda, isso é o que eu faço. Uhum. É a seguinte, gente, a minha primeira arte foi a moda, eu trabalho há quase 30 anos com isso, tenho 46, e não satisfeito com roupa por roupa, com larga escala, com alta produção, como eu fazia, eu transformei isso em arte. Então eu comecei a fazer uma roupa mais artística, trabalhando com resíduos da indústria têxtil, uma longa história que quem for me pesquisar vai entender um pouco mais. E aí, na palestra, agora na minha fala, eu falo muito sobre o milagre, sobre as possibilidades da vida, mas não num cunho religioso, não, esse lugar. O que aconteceu comigo, como que o design entrou na minha vida, e aí o que eu tenho de fato pregado, o que eu tenho conscientizado é que moda, arte, design é um lugar só, brota do mesmo lugar, brota do mesmo anseio e vai de encontro, os três colapsam e divergem e convergem num lugar. Então, eu sou hoje muito satisfeito. As peças que eu criei hoje pertencem a acervos de museus, galerias, Palácio da Alvorada. Como moda, eu visto grandes personalidades. Então, eu sou um cara, assim, polivalente, eu faço de um tudo, mas muito satisfeito e muito consciente que esses três pilares andam juntíssimos. E principalmente quando a gente fala do All Connected aqui da Eletrolar, né? Cara, você vai pegar um carro elétrico, quanto design tem ali? A gente estava com o carro da Xiaomi aqui outro dia, na porta, carro lindo, que está com fila de um ano na fila para você conseguir comprar lá na China. A pessoa fala assim, eu não dou bola para design, senta numa BMW incrível, exatamente, inacreditável, cheia de tecnologia, design, tudo é design, não há como viver sem design. Por que o iPhone é tão desejado? Exato. E aí existe um monte de vertentes do desejo de um iPhone, mas é muito louco a falta de consciência. Quando as pessoas entenderem a importância e a relevância do design, elas vão fazer menos lixo, elas vão produzir menos lixo. É uma temática de uma relevância absurda, com pouco estudo, com pouco fundamento sobre o que definitivamente é design. O que é design, então? Puta, cara, design é a vida, é essa cadeira que a gente tá sentando, é o talher que à noite você vai comer, é a fronha do seu travesseiro, tudo é pensado. Tudo que é pensado e que se torna de algum jeito utilitário é design aplicado. E eu acho que o design atualmente também está muito mais funcional, não? Tem ido para esse lado? Existe o design para só apreciar, para se admirar, e aí a gente migra para o campo da arte, mas existe o design que aí eu acho que é 90% que é o funcional e que não dá para viver sem. Ou você vira um homem das cavernas que havia um design absoluto, que era o design divinal. Mas não tem como hoje você chegar em casa ou pegar um Uber aqui hoje que não dependa do design para existir. Não tem. Nos dias atuais, design sem, impossível. Não, e você está falando isso, eu estou lembrando de outras conversas que eu tive aqui. Antes de ontem, eu tive uma conversa muito legal com o seu Nivaldo, que ele é CEO da Termotécnica, que vem a ser a maior fabricante de EPS isopor do Brasil. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que conversar meia hora com isopor, sobre isopor. De onde eu vou tirar assunto? Você quer saber? Na hora que ele chegou aqui, essa empresa dele tem 100 patentes. Porque tem tudo a ver com o design também. Quando eu vou pensar no isopor para refrigeração é uma coisa. Se eu vou pensar no isopor para fazer todo cuidar de uma TV para ela não amassar é outra coisa. Se eu vou fazer de... Pasme com o que eu vou te contar. Nós atrasamos 48 horas o envio de uma grande venda online que houve na marca, porque a gente não queria que a caixa da bolsa dançasse dentro da caixa dos correios. E a gente levou 2 dias para decidir qual seria o formatinho do isopor, para que quando o cliente abrisse, a surpresa estivesse até nisso. Perfeito, perfeito.
Não, essa conversa foi a melhor do dia, porque foi aquela conversa que eu mais aprendi. É mais ou menos do que está acontecendo aqui agora com você, né? Eu sou do mundo da tecnologia, você é do mundo do design, que no final está em todos os lugares e que é beber de uma é uma forma diferente de olhar para a mesma coisa. Né? O design é um culto, é uma adoração, algo que te enche os olhos, algo que te faz pensar, refletir, meditar, interiorizar, algo que você admira. Uhum. Isso te faz um bem danado. E você acha que o design também ele tem a ver com a localização? Porque ontem, numa outra conversa que eu estava tendo aqui com o pessoal da PCIS, eles estavam falando, putz, acho que o nosso sucesso é porque a gente vive o que a gente vende. E aí eles estavam contando que um deles, por exemplo, que cuida da linha de computadores, ele falou, nossa, quando lá atrás, 20 anos atrás, a gente comprava um gabinete, o gabinete ele cortava a mão. Então eu sou usuário do gabinete, eu falei, não, o gabinete eu quero que tenha tal diferença aqui para ele não cortar minha mão, que ele tenha determinada coisa porque eu preciso do cooler aqui. E isso, eles estavam defendendo o não uso do white label. Né, da criação de algo que fosse específico para aquela marca, porque isso é a alma da marca, isso é a essência da marca, isso é design também. Né? Como que você avalia isso? Assim, essa questão da localização do design dependendo do público? Eu preciso olhar para o público para eu entender qual design que eu vou botar naquele produto? É um pouco distante da minha realidade, porque eu crio aleatoriamente, eu crio arte. Então, a arte tem um campo de admiração, tem um outro olhar, é mais distante. Esse design funcional, esse que vai melhorar a vida das pessoas, ele tem esse campo altamente funcional e eu acho que ele vai de encontro, sim, ao seu público. Eu acho que você pode fazer esse design pensado para o seu público e ali você canaliza a abundância, o dinheiro, a grana, tudo que vai acontecer devido a esse design bem feito, executado, pensado, para que não rasgue a mão do cliente. E aí, escutativo é fundamental nesse caso, né? Totalmente. Falar, ouvir seu cliente. Ouvir, pesquisar, parar tudo, pensar, redefinir a rota daquele desenho, abortar ele por completo, faz parte de um bom design. Fala um pouquinho da sua presença aqui, né, na Eletrolar. Sua palestra, você falou por alto aqui o que você falou lá, mas você estava me contando antes também aqui da gente começar a nossa gravação que você falou um pouquinho da sua vida. Que você não tem curso, por exemplo, de design. E ainda assim você tem as peças em museu, peça, como você falou, lá em Brasília, enfim. Como foi sua trajetória? Cara, eu falo muito essa palavra e não tem nenhum cunho religioso. A vida da gente é um milagre. Eu me abri para que isso tudo acontecesse. Eu era um cara fabricante de 8.000 regatas iguais por dia. E eu colapsei como ser humano. Eu dei errado como ser humano. Eu entendi que aquilo estava um absurdo, encurtando muito. É uma história muito grande, muito longa. Mas saber que eu estava produzindo um commodity, algo que não alimentava, estava me matando aos poucos. É claro que isso é um anseio da minha alma. E eu decido, num determinado momento, é recente, tem 10 anos essa história, eu decido largar tudo, abandonar tudo, fechar tudo e me dedicar a uma escala de um item por modelo, mas com um altíssimo valor agregado. E quando eu tomo essa decisão, o museu olha para mim, as galerias olham para mim, o mercado externo olha para mim. Hoje eu estou presente na Europa, nos Estados Unidos, com as minhas artes. Não me preocupo mais em fazer 8.000 peças iguais para enriquecer. Deus me livre, longe disso. Eu me preocupo em fazer um produto muito bem feito, muito bonito, esteticamente lindo, saudável, seja lá todos os âmbitos que eu queira alcançar com isso, mas num propósito muito maior, mais de alma, mais de encantamento, mais de sedução. A palavra final, algo que realmente possa ser amado. Mas qual que você acha que foi a chavinha, a mudança de chave aí para esse momento em que você produzia as 8.000 pela necessidade e de repente você virou esse cara que tem peça no museu e não tem mais que se preocupar com o mercado? A autenticidade de ser quem eu sou. Entender que eu não era o empresáriozão das 8.000 peças iguais e entender e aceitar que eu era o artista de fazer uma escultura única, possam imaginar o processo que foi. Claro que a história é muito maior e aqui talvez não seja o lugar, mas foi uma história onde eu assumi as minhas posições todas, eu me assumi gay dentro de uma família normativa, casado, com filhos. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, mas que me trouxe aqui com uma força e uma capacidade criativa e de entrega de amor ao próximo muito grande. Mas como que, na verdade, estou fazendo essas perguntas porque eu tenho um exemplo em casa. O meu irmão é artista plástico. Vai com tudo. E ele está exatamente nessa coisa, assim, putz, ele é uma pessoa que toda vez que tenta fazer algo que seja mais linha de produção, ele em determinado momento ele espana, ele não vai. E ele é esse cara que é o artista e que a sociedade olha para isso de uma maneira também um pouco
complicada, né? Porra, como assim? Tá envelhecendo, não tá ganhando dinheiro e tal, não se encontrou na vida. Acho que tem muito disso, né? Não se encontrou na vida. Talvez muito pelo contrário, talvez exatamente a essência dele seja essa e que bom que ele esteja desse jeito, porque ele tá sendo feliz à sua maneira. Talvez ele esteja intoxicado por essas falas desde que ele é criança. Exato. Talvez ele acredita nessas falas dos outros e absorveu para ele, e talvez o não sucesso dele, que possa ser medido pela sociedade, seja uma tragédia para a sociedade, mas para ele é uma felicidade Exato. plena e absoluta. Exato. Eu acho que a força está em você ser autêntico e realizar absolutamente o seu propósito aqui na Terra. A medida do sucesso é sua, é pessoal e não interessa a ninguém. Continue do jeito que você é, seja extremamente feliz e seguro das suas capacidades. É essa autenticidade que vai te levar longe. Perfeito. Cara, eu vou falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade, né? A gente está aqui no evento, a gente estava conversando também antes de começar a live, de como que a gente olha para o lado aqui e a gente fica pensando, putz, isso aqui vai ser jogado fora depois, né? O isopor do produto que a gente abriu aqui para poder colocar exposto vai ser jogado fora depois. E a gente gera muito resíduo. E você bate muito nessa tecla também, né? De como que a gente consegue fazer uma arte ou fazer produção do que quer que seja com design, mas também com um olhar na sustentabilidade. Como que você tem visto o mercado olhando para essa tendência, né, digamos assim? Tá muito mais fácil? Eu vou te dar um exemplo vivo da roupa que eu estou vestindo. Isso aqui é tudo tapeçaria, tudo tecido de home decor. Difícil de executar em roupa, difícil de ter um caimento muitas vezes, e que era sobra, seda, isso é seda, que era sobra, não tinha mais metragem para fazer uma almofada. Uhum. Era tecido de estofado, de sofá. Fiz uma jaqueta belérrima, que hoje ela custa R$ 4.400, do tal do lixo. O que é lixo para você? Aonde está o seu lixo? Aonde está o seu tesouro? Então, eu acho que sustentabilidade não é mais um termo técnico, não é mais uma tendência, não é mais um caminho, é uma obrigação. E o que você considera lixo é um erro da sua mentalidade. Tudo é possível virar arte e virar algo usável. Não existe lixo. Mas quando eu penso em escala, porque nesse caso, beleza, você fez uma peça... Tu me botou numa searona com os grandes industriais aí. Eu tenho dito nas minhas falas que se eu fosse um CEO dessas gigantes, eu jamais faria um planejamento estratégico de crescer 20% escalonando o produto. Eu cresceria subindo o valor, a artesania, botando mais handmade, colocando mais a mão na massa, trazendo mais conceito, mais elevando o valor desse produto pela artesania, jamais em escala. Jamais. Não, você está falando isso, eu já trouxe esse exemplo hoje numa outra conversa mais cedo, a gente estava falando de inteligência artificial, e a minha dermatologista, ela começou a botar uns processos de CRM ali para ela e tal. Ela começou a entender que ela precisava de dados para ela poder saber o que ela ia fazer com aquela ferramenta. Eu falei, nossa, que legal que ela está entendendo que ela precisa trazer dados e tal. Porque ela precisava, na verdade, a conversa era muito sobre, eu estou ajudando ela nisso, como que eu consigo fazer a minha hora valer mais? Porque ela vende a hora dela. E aí ela tem 24 horas como todo mundo. Então, como que ela faz para ela poder ser mais exclusiva, né? Para ela poder ser mais... ela mesma, ser mais, né, a essência dela ali no atendimento. E a essência dela é quase que você vai para o consultório e você se sente na casa da sua avó. Tem o bolinho, ela te atende com um abraço, com um sorriso no rosto, a equipe dela inteira é isso. E eu falando para ela, exatamente aí o seu diferencial. Enquanto uma outra clínica que atende os grandes e você paga, sei lá, quantos mil pela hora da dermatologista, porque você está entrando num palacete com o pé direito de 3 metros de altura, não sei lá o que, ela está dando algo que é muito dela, né, especial e que não custa nada. Que é o melhor. Essa é a essência dela também. E é o diferencial dela. Quem está fazendo sucesso na internet hoje? Eu vou pegar um exemplo de internet para ficar um pouco mais próximo da tecnologia, porque não é meu universo. Mas quem está fazendo sucesso? Os autênticos. O que é autenticidade? É o que brota do seu coração. Se para ela é autêntico, brota do coração, é belo aos olhos dela servir o bolinho da avó, ela vai fazer sucesso. O tamanho desse sucesso não importa se vai ganhar 1 milhão por mês ou 100 mil. Não é esse o lugar. A autenticidade tem um lugar de ganho, de abundância, mas tem um lugar de prazer. Tem um lugar de você exercer o seu papel no mundo. Ela vai ser um fenômeno com o bolinho da avó dela. Sim. E alguém que não tem esse perfil vai ser um perfil tecnológico, mas que aquilo é natural dele, assim como você é tecnológico. Tá aqui, você me entrevistando, você é um sucesso. Eu acho que é esse o lance do sucesso, é você respeitar o que brota do seu coração e, consequentemente, vira ato das suas mãos.
Perfeito. Jay, tem mais algum ponto que você gostaria de trazer? Você conseguiu dar uma volta na feira, dar uma olhada? Eu consegui dar uma volta na feira, eu achei tudo muito interessante, eu achei bem frequentada. Não é fácil fazer uma feira dessa dimensão numa fase dessa do ano e num ano desse, político, etc, etc. É uma feira onde você vai investir menos, é uma feira, sei lá o quê. E não, deu o nome, deu o recado, foi incrível. Não sei dos números, isso aí em breve a gente vai saber. Mas visualmente falando, é uma belíssima feira. Te falo dos números, a gente quase dobrou de tamanho esse ano, a gente está com mais de 100 mil metros quadrados aqui, a Interior Lifestyle também cresceu, ela ainda é um bebezinho, né, mas comparado com o ano Bebezinho passado, robusto, cara, bonito, bebê bebezinho bonito. de alto nível, vai, É. bebezinho de alto nível, começamos bem ali também. A Future Mobility era do tamanho da Interior Lifestyle ano passado, esse ano virou um pavilhão inteiro, e a nossa expectativa é que a Interior Lifestyle vire o pavilhão inteiro ano que vem também, se não mais. Bom, eu espero estar aqui para ver. Com certeza. Quero ser chamado para palestrar, para falar para tudo, que eu adoro, que é uma coisa que brota do meu coração. Perfeito. Jay, onde o pessoal consegue te acompanhar? Quais são os melhores canais? Bom, pessoal, inclusive é um canal mesmo que eu me comunico com as pessoas, eu gosto de fazer essa troca, tá? O meu @ no Instagram é jaybogo, JAYBOGGO. Me encontra lá, me manda uma mensagem que a gente faz uma troca excelente. Perfeito, tá aí, Jay Bogo, super palestra aqui na Eletrolar Show, dentro da Interior Lifestyle, né? Dentro desse grupo Eletrolar Show, na parte da Interior Lifestyle. Cara, prazerzão falar com você. Foi todo meu, querido. Muito obrigado. Obrigado, Valeu. Até a próxima.